um brasileiro chamado Júlio de Deus Filho achou uma pepita com mais de 52 quilos de ouro e ficou milionário. Porém, pepitas ainda maiores já foram encontradas no mundo e elas vão te impressionar. Veja agora as maiores e mais caras pepitas de ouro já encontradas. Eu me chamo Ronan Santos, não esqueça de deixar seu like e roda a vinheta. A Austrália já foi o centro de exploração de metais preciosos devido à grande quantidade desses tesouros que existem por lá. Mas claro, isso foi ficando cada vez mais difícil com o passar do tempo. Porém, em 2016 as esperanças voltaram, pois um senhor de 68 anos chamado Sid Persson estava por um campo de terra com seu detector de metais na região de Vitória, quando achou bem mais do que uma moeda antiga. Quando o aparelho apitou, ele começou a cavar com uma picareta e não acreditou quando viu que tinha ali, mano, uma pepita de ouro gigante. E não é exagero, viu? A maioria das pepitas encontradas por aí não passam de 200 gramas, mas essa pesava nada menos que 4,3 kg. Caracas. Ele contou que estava tremendo quando pegou a rocha dourada nas mãos e que já calculava conseguir vender por uns 300 mil dólares australianos, quase R$1 milhão. Essa foi uma das maiores pepitas encontradas na Austrália nos últimos 15 anos. Hoje, Sid, que trabalhava como lixeiro, conseguiu reformar a casa e parou de trabalhar, né? Mas ô véi de sorte! Imagina encontrar mais de 1 tonelada de ouro. Dá pra viver o resto da vida numa boa, né? Esse não foi o caso de José Mariano dos Santos, garimpeiro mais conhecido como Índio e famoso por ter sido um dos caras que mais encontrou riqueza no garimpo brasileiro. Durante os anos de trabalho, Índio pegou impressionantes 1.283 quilos de ouro, sendo que entre eles está uma pepita de 5 quilos. Tudo totalizou mais de 122 milhões de reais. Esse cara se tornou conhecido entre os garimpeiros que sonhavam em enriquecer e começou a torrar os milhões como se a grana nunca fosse acabar. Eu fui para Belém, comprei logo 13 carros de uma lapada, comprei 11 casas. Numa certa ocasião, ele foi com as roupas do trabalho para o aeroporto comprar uma passagem para o Rio de Janeiro. Ao ser destratado no guichê, o cara simplesmente fretou um avião só para ele, mano, gastando 380 mil reais de uma única vez. Não estou me perguntando se tem passagem hoje não, quero saber se a empresa tem ou não tem um avião para me deixar. Chegando lá, se hospedou no Copacabana Palace, com diárias que hoje chegam aos 7 mil reais. Só que com tanta extravagância assim, muitos luxos e 13 casamentos que deram errado, o garimpeiro mais famoso do Brasil acabou perdendo tudo, voltando para suas origens humildes em apenas 3 anos. Se você pudesse voltar no tempo, o que você faria diferente? O que eu faria? Eu gastaria tudinho de novo. Burrice. Poucas se comparam à pepita que ficou conhecida como Mão da Fé. Ela foi encontrada em 1980 pelo australiano Kevin Healy, que usava um detector de metais em Kingower. De primeira, ele chegou a achar que o detector estava maluco, mas deu uma chance quando cavou o solo, deu de cara com uma pepita de 30 centímetros, pesando nada menos que 27,21 quilos. Tudo isso? O achado era de ouro de boa qualidade e ainda por cima tinha um formato peculiar que rendeu o apelido de Mão da Fé. Na época foi a maior pepita já encontrada por um detector de metais e rendeu para Kevin a bagatela de $1 milhão. Isso lá nos anos 80, hein? O mais engraçado é que ele pagou $100 no aparelho e com ele ganhou essa bolada. Com certeza foi o melhor investimento da sua vida. Devido à sua singularidade, o ouro não foi derretido e hoje a Mão da Fé está exposta no cassino Golden Nugget em Las Vegas. No dia 15 de janeiro de 1931, a vida da família Larcombe mudaria por conta do caçula, um filho de 16 anos chamado Jim,
que encontrou uma pepita de 32 quilos, a maior já achada em toda a Austrália. A águia dourada, como foi apelidada devido ao seu formato que se assemelha ao pássaro com as asas abertas, virou notícia no mundo todo, levando diversas pessoas a tentarem a sorte na região onde foi encontrada, chamada Larkville. O mais curioso dessa história é que Jim e seu pai estavam pensando em se mudar da região para tentar uma vida melhor, mas resolveram ficar em cima da hora. Caso contrário, nunca teriam achado esse tesouro. A águia dourada foi vendida por 500 mil dólares, só que isso há mais de 90 anos atrás era muito dinheiro, mano. Algo em torno de 11,2 milhões de dólares atuais, quase 55 milhões de reais. Só que o destino da descoberta foi comercial. A pepita foi derretida e o ouro revendido, sendo que hoje em sua forma original valeria muito mais. Uma das maiores pepitas encontradas e que permanece intacta é o Grande Triângulo, descoberto em 1842 nos Montes Urais, na Rússia. A pepita pesa 32,94 quilos e foi desenterrada de uma profundidade de 3,5 metros, sendo a maior descoberta de ouro de sua época. Só que essa não deixou ninguém milionário, viu? Pois ela foi confiscada pelo governo russo, que logo tratou de documentar e adicionar a pedra ao Fundo Estadual de Pedras e Metais Preciosos. Ao contrário do que era comum no século XIX, o Grande Triângulo foi colocado em uma exposição no Kremlin, principal prédio histórico de Moscou. Não é à toa que até hoje os Montes Urais são explorados e a Rússia segue como o terceiro maior produtor de ouro do mundo. A maior pepita já encontrada no condado de Sierra, nos Estados Unidos, não é chamada de monumental à toa. Em 1869, mineiros encontraram uma pedra de ouro massiva e se surpreenderam quando o peso total dela chegou aos 48 quilos. É engraçado que muitos garimpeiros e mineiros cavam buracos profundos para encontrar ouro, mas os trabalhadores dessa mina estavam caminhando até o local de trabalho quando viram um pedaço brilhante de pedra ali na trilha. Quando se aproximaram, achando que era uma pepita pequena, viram que seria necessário uma equipe para desenterrá-la. Foi aí que perceberam com que estavam lidando. Uma rocha dourada revelada por conta da chuva que tinha acontecido na noite anterior, como se fosse um presente divino. A monumental foi derretida pelos proprietários da terra onde foi encontrada, mas o valor de venda nunca foi revelado. Uma réplica exata da pepita está sendo exposta no Museu de Mina de Kentucky, para representar o tamanho real da pedra. Hoje a cotação do quilo do ouro está na casa dos 316 mil reais. Então, em valores atualizados, a monumental valeria a bagatela de 15,1 milhões de verdinhas. Poucas pessoas sabem, mas o Brasil já foi um dos maiores exportadores de ouro do mundo, muito por conta do trabalho de extração em Minas Gerais e também aqui na região norte. Em 1983, na região de Serra Pelada, no Pará, o garimpeiro Júlio de Deus Filho encontrou uma pedra que se tornaria a maior pepita já encontrada no país, a pepita Canaã, pesando 60,82 quilos, nos quais 52,33 eram de ouro puríssimo. Ela foi comprada pelo Banco Central e hoje está em uma exposição no museu da instituição, como a maior pepita de ouro do mundo que nunca foi derretida. Porém, a história da pedra brasileira levanta algumas especulações, já que desde que foi encontrada, reza a lenda de que ela fazia parte de uma pepita ainda maior que se partiu durante a escavação, porém ninguém sabe onde o restante foi parar. A mina de Kambalda, na Austrália, já rendeu um bom dinheiro para muitos exploradores, mas em 2018 um desses, chamado Harry Doyle, junto do seu filho, arrecadou cerca de 15 milhões de dólares em apenas 4 dias de trabalho. Isso porque eles encontraram não uma, mas algumas pepitas grandes, mano, sendo que a maior de todas pesava 70 quilos. Apesar de serem consideradas pepitas de ouro, elas também continham uma boa quantidade de quartzo, um outro mineral que não é tão valioso
valioso. Se fosse ouro puro, o valor da descoberta seria astronômico. Porém, mesmo assim, esse achado rendeu uma bela grana, o equivalente a 72 milhões de reais. E aí, já dava para fazer uma gracinha ali no final do mês, né? A família retirou um total de 120 quilos de ouro puro. Segundo outros mineradores envolvidos na extração, aquilo foi cavar na hora certa e no lugar certo, já que na maioria das vezes pedaços tão grandes desse metal precioso não são encontrados no mesmo lugar. Até hoje nada supera a pepita de Rotermann, que foi encontrada na Austrália pelo garimpeiro Bernard Rotermann, daí o nome do mineral precioso. Isso aconteceu em 1872, depois que ele e um parceiro se depararam com uma parede de 1,5 metros de ouro, sendo a maior pepita já encontrada até hoje, com inacreditáveis 290 quilos. O que foi um acontecimento na época. Naquela data, o achado valia 12 mil libras, o que era muita, mas muita grana. Porém, a empresa para quem Rotermann trabalhava ofereceu apenas 1000 libras, porém é claro que ele negou. Por mais que parte da rocha fosse formada por quartzo, o garimpeiro conseguiu vendê-la, dividindo em pequenas partes, se aproveitando de momentos da alta do ouro e se mantendo milionário pelo resto da vida. Com a riqueza, o homem construiu uma mansão em Sydney, que posteriormente foi transformada em uma escola. Agora imagina o tamanho do lugar. Rotermann conseguiu sair do garimpo e passou a trabalhar como fotógrafo apenas por hobby, já que essa era a sua verdadeira paixão. Mas duvido que tenha tirado uma foto tão impressionante quanto essa, dele ao lado da sua pedra filosofal do Harry Potter. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!